Bom, continuando então hoje com os livros poéticos, nós já começamos no domingo passado, nós temos aí hoje os Salmos. Então nós vamos entrar aí em algumas informações básicas sobre os Salmos. Então nós temos aqui 150 Salmos e é bom lembrar que isso está em forma de capítulos do livro, mas é diferente dos capítulos dos outros livros da Bíblia, né? Que no original aqueles capítulos não existiam. Então alguém um dia, ou várias pessoas, dividiram os livros para ficar mais fácil lidar com eles. O Salmo não, os Salmos todos 150 já existem desde o começo, são cada uma obra literária autônoma, independente das outras. Então há uma certa diferença com os outros livros. Dando uma olhada agora na estrutura dele, algumas informações básicas. Já comentei, é o maior livro da Bíblia. O livro de Salmos está dividido em 5 livros. Agora, esses 5 livros, na prática, dificilmente alguém precisa dessa divisão ou mexe com ela. Talvez a maioria das pessoas nem tome conhecimento disso. Então não é uma coisa tão importante, mas é bom a gente saber que isso existe, porque pode eventualmente ser uma ajuda para a gente localizar alguma coisa. Então esses 5 livros contém cada um esses salmos que estão aí. O primeiro livro vai do 1 a 41 e etc. Né? E cada um deles termina com uma frase que a gente chama de doxologia, que significa uma frase de louvor e adoração. Né? Alguma coisa do tipo, aleluia, louvado seja o Senhor, alguma coisa assim. Né? Então, essa é aquela estrutura, e é interessante a gente saber que isso existe, embora na prática talvez nem tenha tanto uso assim, até porque esses 5 livros não tem um conteúdo definido para cada um. A gente poderia dizer, bom, o livro número 1 trata do assunto 1, o livro 2 trata do assunto 2, e tal, mas não é. Aquilo é tudo... E o livro inteiro de Salmos também não segue uma sequência. Não é um livro histórico, né? Alguma coisa que siga um programa lógico de apresentação. Então, esse fato dificulta um pouco o estudo, né? Porque se fosse um livro histórico, a gente vai no começo e vai caminhando para o fim e tudo bem. Aqui não, aqui isso pula de um assunto para o outro. Existem alguns trechos que seguem uma certa estrutura, mas de um modo geral a coisa é completamente aleatória. Então a gente precisa ter alguma referência, se quiser estudar e encontrar alguma coisa lá, precisa ter alguma referência para consultar e saber onde é que eu acho tal passagem, tal coisa que fala disso ou daquilo. Então vamos ver se a gente consegue dar uma ajudazinha nesse sentido. Então, isso é aquela base. Depois, quando é que os salmos foram escritos? De quando vem aquilo? São obras bastante antigas. O salmo mais antigo, de acordo com o que a Bíblia cita, é o Salmo 90, que é atribuído a Moisés. Nesse caso, esse salmo tem uns 1400 anos antes de Cristo. Então, para nós hoje, bota aí 3.400 anos de idade desse texto. Né? O mais recente, a gente não sabe qual foi, mas pelo que a tradição registra, o livro, do jeito como a gente conhece hoje, foi montado, foi estruturado por Esdras, e isso é mais ou menos no ano 450 a.C.
Isso foi depois que o povo de Israel esteve exilado na Babilônia, voltaram, se reestruturaram lá, formaram de novo um país, e o Esdras era um sacerdote que liderou muito dessa restauração do povo. Tinha dois homens, tinha Esdras e Neemias. Esdras era o sacerdote, o homem que cuidou da restauração espiritual do povo, e o Neemias era o governador, era o administrador da coisa toda. Então, o livro mais novo tem aí quase 2.500 anos, contando de hoje, né? Por aí, aproximadamente. E é bom lembrar também que existem mais alguns outros salmos fora do livro de Salmos. Salmo é um estilo literário, né? É um poema hebraico. E existem alguns outros, eu citei alguns aí. O Cântico de Débora, em Juízes 5, depois de uma vitória que eles tiveram lá sobre os inimigos. O Cântico de Ana, em 1 Samuel 2, quando ela soube que teria um filho e ficou feliz por causa disso, então entoou esse cântico de louvor. E em Lucas 1 nós temos o cântico de Maria e de Zacarias. Maria por causa do anúncio do nascimento de Jesus, e Zacarias similarmente quanto a João Batista, né? O João Batista é o filho dele. Então existe esse, mas existem ainda outros. Tá? Eu peguei esses porque são os mais conhecidos, só para lembrar. Então, na verdade, nós temos mais do que 150 salmos, só que os outros a gente tem que catar por aí, né? E achar. Então, isso é mais ou menos o básico desse livro. Só para entender direito, a compilação final por Esdras de todos os salmos? Dos 150. 150. Do livro. Não, tudo bem. Uhum. É que estava junto com o Salmo 90, eu falei, ué, por quê? O Salmo número 90. Não, tudo bem, agora eu entendi. Uhum. Todos os 150 ele fez uma compilação. E criou o livro de Salmos, Isso é novo. conforme a gente tem ele hoje, né? Pelo menos é a informação que a gente tem. Estilo, isso é uma coisa que eu já comentei no domingo passado, vou repetir algumas coisinhas aqui. É poesia, mas poesia hebraica. Eu comentei com vocês que a poesia hebraica é diferente da nossa, não é aquele negócio de ritmo e rima, mas são paralelismos. É uma linha que fala de alguma coisa e a linha seguinte fala mais ou menos a mesma coisa com outras palavras, né? Eu vou projetar de novo o exemplo que a gente colocou no domingo passado, mas acrescentando um detalhezinho. Às vezes também esse paralelismo indica o contrário. Uma linha fala uma determinada coisa e a linha seguinte fala o oposto, né? Isso também existe. Então há essas duas formas e esses salmos seguem isso. E como eu já comentei no domingo passado, quando a gente lê um texto como esse, a gente olha para aquilo e diz, isso aqui tem cara de Bíblia. É o estilo todo peculiar que a gente vê e diz, isso aí deve ser algum texto da Bíblia. Por causa dessa estrutura típica deles. Então aí nós temos dois exemplos, né? Louvem o Senhor, pois o Senhor é bom. Louvem o Senhor, pois o Senhor é bom. Cantem louvores ao seu nome, ao Senhor, pois é nome amável, é bom. Tá? É a mesma coisa com outras palavras. Outro exemplo, que o Senhor escolheu a Jacó, a Israel, escolheu a Jacó e Israel é o mesmo, né? Com o seu tesouro pessoal, que ele escolheu. Tá? E outro exemplo aí, sei que o Senhor é grande, o nosso soberano, o Senhor é maior, é grande,
do que todos os livros. Então essa é aquela estrutura típica. E aqui nós temos a outra, fala que dá um oposto. Né? O arco dos fortes é quebrado, mas os fracos, ao contrário de fortes, são revestidos de força. Né? Ele diz uma coisa e depois diz, mas também existe o contrário. Tá? Outra, os que tinham muito, agora trabalham por comida. Os que estavam famintos, não tinham muito, estavam famintos, agora não passam fome. Então existe essa forma de apresentar também. Sobre estilo dos salmos, eu comentei já domingo passado alguma coisa também, quando a gente falou dos livros poéticos em geral. Existem esses acrósticos que são que lançam mão de determinadas palavras ou letras e dão um sentido particular àquilo. Eu citei inclusive o nosso acróstico aqui da IBASP, né? E de Igreja Batista Alemã de São Paulo, virou Igreja Bíblica Acolhedora, que serve e proclama. Né? Tá? Sendo que o principal exemplo disto é o Salmo 119. Lembra que eu falei? Ele é dividido em blocos, 22 blocos de 8 versículos. Cada um desses blocos, a primeira palavra de cada um desses versículos, de cada bloco começa com a mesma letra do alfabeto hebraico, na ordem alfabética deles. Então é um exemplo de uma obra que já desde o início foi dividida em versículos, o que também nos outros casos não se aplica. A divisão em versículos é uma coisa muito mais tardia que alguém uma vez fez para facilitar o manuseio, né? Mas ali já existia essa divisão. E os outros exemplos estão aí, esses números. Em português a gente não percebe isso, né? Porque baseia-se no alfabeto hebraico e na hora de traduzir aquilo desaparece, mas vamos saber. Existe ainda os antifonais, que eu não mencionei na semana passada, que são um estilo de meio que não necessariamente de pergunta ou uma declaração e uma resposta. Então são dois apresentadores que um diz uma coisa e o outro responde, e aquilo anda desse jeito. Muitas vezes uma coisa dessa se faz com pensando em hoje, mas provavelmente naquela época também podia ser assim, um solista, um apresentador. Jogral. Jogral. Tipo de um jogral, um apresentador, um solista, por exemplo, diz uma coisa e do lado tem um grupo, um coro, a congregação, sei lá, que então responde de alguma forma. E aí o exemplo mais marcante disso é o Salmo 136. Salmo 36 é uma sequência de frases de alguém que praticamente conta toda a história do povo de Israel, desde o começo até aquele momento. E sempre, depois que ele diz uma frase, o coro responde, o seu amor dura para sempre. Então, o Salmo tem 26 versículos e vocês vão ler 26 vezes lá, o seu amor dura para sempre. Né? E Deus fez mais isso e mais aquilo, o seu amor dura para sempre. Eu coloquei aí o exemplo dos primeiros 2 versículos e do último, mas todos os outros no meio têm a mesma estrutura. Tá? Então, esses são os salmos antifonais, os de pergunta ou frase, declaração e resposta. Existem outros semelhantes. Ok. Os salmos são hinos, eram cantados, era música. E aí tem uma coisa que a gente lamenta hoje em dia, mas isso não se aplica só aos salmos, aplica-se à música de um modo geral. Nós não temos como recuperar a música daquele tempo, ou as melodias e tal, né? Se vocês pegarem música nossa ocidental aqui,
com idade de até uns 600 anos, mais ou menos, a gente consegue recuperar, porque já houve anotação, havia partituras, música escrita com símbolos que representam os tons. Então aí hoje a gente pega essas músicas aí de 1400, 1500 e tal e pouco para cá e consegue reproduzir. Agora, não conseguimos reproduzir exatamente o som daquilo. A menos que eles indiquem, com um instrumento assim, assim como aliás aí indicam, sim, e sejam instrumentos que nós ainda temos hoje em dia. Então aí a gente consegue imitar. Caso contrário, ouvir aquelas músicas, esquece. Né? Técnica de reprodução, de gravação e arquivamento de som para a gente reproduzir depois é uma coisa que tem 150 anos hoje, se tanto. Né? Quando inventaram o toca-discos, a gravação. Aí sim, a gente pode, o que se tocou e cantou há 150 anos, a gente ainda consegue ouvir mais uma vez hoje. Mas naquele tempo não. Aquilo evaporou, sumiu. Você não tem a menor ideia como é que era a melodia daquilo. Mas a gente sabe que era cantado. E era cantado por solistas, por grupos. Os instrumentos tinham as mesmas 3 classes de instrumentos que nós temos hoje. Cordas, sopro e percussão. Né? Cordas, tipo violino, violão e instrumentos semelhantes. Sopro, flautas, trompetes e outros do gênero. E percussão, pandeiro, símbolos, bateria hoje, né? Aquele que... são essas 3 classes de instrumentos que eles já tinham. E isso continua existindo até hoje. E muitos deles ainda existem hoje e são usados com uma estrutura semelhante. Uma harpa, por exemplo, daquele tempo deve ser praticamente ou quase igual a uma harpa de hoje. Um trompete, uma corneta, alguma coisa assim também. A flauta evoluiu, ela deve ser um pouco mais complexa hoje, mas também é mais ou menos a mesma coisa. Eu botei gaita aí, acho que gaita eles não tinham. Essa é a coisa mais moderna. Então, aí havia uma certa semelhança com o que nós temos hoje. Dá para a gente imaginar mais ou menos como é que poderiam aquelas orquestras deles ter soado. Né? Ok. Em todo caso, eram cantados, era música. Autores. Quem são os autores? E aí, às vezes, eu dou um pouco de risada. A gente lê um comentário qualquer sobre algum texto de algum salmo e o autor diz aí que aí nesse texto Davi diz isso e mais aquilo. Aí você olha para aquele negócio e diz, peraí, deixa eu ver qual era o número desse salmo, de olhar. Nem todos são de Davi. Tem gente para quem autor de salmo é Davi, ponto final. Mas não é assim. Tá? É verdade que o Davi é o autor de uma grande parte deles, e quase metade, são 150, e o Davi consta lá no texto como autor de 73 deles. Então realmente é predominante. Mas nem sempre é Davi o autor, né? Os outros que são mencionados estão aí, Asaf, 12 filhos de Coré. Esses filhos de Coré parece que eram a equipe de música do templo. Né? 11, Salomão consta com 2, Moisés consta com 1, aquele Salmo 90, e o Etan, que a gente não sabe nem quem é, mas ele aparece ali também com 1 salmo. E existem 50 salmos anônimos, que a gente não sabe quem escreveu. Uma ideia possível é que quando aparece aí um salmo anônimo, talvez até vários seguidos, que o autor seja o do salmo anterior, aquele que é mencionado. Pode ser, mas não precisa ser.
é uma ideia, mas também não muda nada, né? No fim das contas, para nós o que importa é o conteúdo. Mas essa é mais ou menos a estrutura. Então, com um pouquinho de cuidado, a gente vai dizer, o Salmo de Davi diz, peraí, dê uma boa olhada se é realmente Davi. Às vezes não é. Tá? Que mais? Temas. Agora a coisa começa a complicar. E aí vocês têm um listão, e esse listão ainda vai aumentar bastante. Sobre temas de que os salmos tratam. E aí vocês podem agora dizer, puxa, mas o que eu faço com isso? Eu vou virar as costas, vou sair daqui e não vou lembrar de nada disso. Por isso que eu digo, isso está sendo gravado, isso está disponível para vocês na internet, ou se alguém quiser, eu mando esse arquivo, vocês podem consultar. Então não precisam se preocupar. O que importa agora é que vocês saibam, opa, isso aí existe. Eu posso mexer com isso se eu quiser. Então, e ter algumas ideias a respeito. Lembrar de tudo isso, eu sei que não dá, não vão conseguir, né? Mas então existe essa série de assuntos de que os salmos constam. Alguns deles são óbvios, a gente conhece, sabe o que é adoração, os atributos de Deus. Deus é grande, Deus é eterno, Deus é poderoso e tal. História do povo de Israel. Um grupo importante são os chamados salmos messiânicos, que dizem coisas, preveem coisas a respeito do Messias, de Jesus. E aí o Novo Testamento muitas vezes cita esses salmos. Uma citação, uma delas, muito marcante, é a do Salmo 22, que Jesus exclamou na cruz: meu Deus, por que me abandonaste? Isso consta no Salmo 22. E existem outros desse tipo. E o Novo Testamento muitas vezes se reporta a isso. Está escrito que... E cita um salmo. Humanidade, sobre a vida humana, sobre o que as pessoas fazem, a vida pessoal de cada um. Penitência, salmos que confessam pecados e pedem o perdão e a misericórdia de Deus. Existem, na verdade, são dois salmos. Um é o 139 ou 39. Bom, de Davi, aí é Davi, sim, que ele compôs depois daquele episódio escandaloso lá do adultério dele, de que ele mandou matar o marido da mulher e tal, aquela coisa, e veio o profeta e chamou a atenção dele, e aí aparece esse salmo depois de penitência, em que ele pede perdão, confessa o seu pecado e pede perdão a Deus por aquilo que fez, reconhece que ele errou. Então, e imprecação, que é uma palavra tão feia quanto a ideia que está por trás, ou seja, é o de rogar praga para cima dos inimigos. Isso aparece bastante nos Salmos, né? Então, esses são assuntos. Voltando aqui, é o que eu encontrei de divisão. Se vocês pesquisarem bem detalhadamente, os salmos podem talvez achar ainda outras coisas a incluir nessa lista, mas basicamente os assuntos mesmo principais de que os salmos tratam é isso. Então, se vocês souberem isso, ajuda a... Puxa vida, eu estou aí procurando alguma passagem que trata de questões da minha vida pessoal. Se tiverem aí uma indicação, e nós temos aí os salmos sobre isso, pode ajudar. Puxa vida, a Bíblia fala aqui, fala ali, eu tenho aqui uma ideia, aqui outra, então isso pode nos ajudar na nossa vida. Bom, vamos aí a detalhes então, desses temas. Adoração e louvor. Aí existe de novo uma subdivisão. Existem os chamados salmos Halel, ou de Aleluia. Esse Halel
é uma coisa que significa uma convocação ao louvor, louve ao Senhor, uma coisa assim. E o Yah, o Aleluia, é uma invocação do nome de Deus. Sempre essas palavras na Bíblia que terminam com Yah, esse Yah é uma abreviação do nome Javé, o nome de Deus. Aí vocês têm uma porção de nomes, né? Isaías, Jeremias, Elia, e por aí vai. Tem uma porção desses, sempre é alguma coisa a ver com o nome de Deus. E o Aleluia, então, louve ao Senhor, louve a Javé. É uma série, vejam, 113 até 118, são vários salmos seguidos que giram em torno desse tema. E tem ainda o 146 e mais alguns outros. Devoção, dedicação a Deus. Exemplo, o Salmo 17, louvor, o Salmo 100, que é bastante conhecido. Celebrai com júbilo. Celebrai com júbilo ao Senhor. Todos os moradores da terra. Isso aí. Tá. Eu sei de cor, né? Mas... E de peregrinação, é uma série de 15 salmos, 120 a 134, não quer dizer que o texto deles fala de peregrinação, de caminhada, mas eram usados pelos judeus quando faziam a sua peregrinação anual para Jerusalém. Então, no caminho, eles cantavam esses salmos, tá? São os salmos de peregrinação. Atributos de Deus. Quem é Deus? Como é Deus? Benignidade, Deus é bom. Misericórdia, grandeza, poder, firmeza, justiça, tudo isso são qualidades de Deus que são expostas nestes salmos. História. Muitos deles contam episódios da história de Israel. Eu citei agora há pouco o 136, que tem aquela sequência toda, frase em frase. É um exemplo bastante marcante, porque ele é longo e pega um trecho longo da história, mas existem outros que falam daquilo que Deus fez com o seu povo de Israel, de determinados episódios da história, complementam os relatos dos livros históricos, né? Os livros de Samuel, Reis, Crônicas e tal, falando daquilo que Deus fez com o seu povo. Aí são 5 deles, fora os 136 aí que eu mencionei antes, mais 5 outros que são típicos desse conteúdo. Existem ainda algumas menções em outros deles, tá? Então a história de Israel aparece ali. Os salmos messiânicos, os que falam do Messias, anunciam o Messias. E aí aparece o Salmo 2, que anuncia o Filho de Deus e a sua autoridade. O 16 fala da ressurreição de Cristo. Eu não estou folheando e lendo aqui agora para não tomar muito tempo, porque depois a gente não vai lembrar mesmo. Então, lembrem-se que vocês podem consultar isso se quiserem. Tá? Salmo 22 é o que Jesus citou na cruz, eu falei agora há pouco, né? Meu Deus, por que me abandonaste? 45 fala do poder e da glória do Messias. Depois ainda o reino eterno do filho de Davi e a rejeição do Messias. São esses salmos que o Novo Testamento em geral cita também. Está escrito tal coisa e repete esses anúncios referentes ao Messias, a Jesus. Sobre a vida humana. Começa com o Salmo 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Está vendo? Agora eu lembrei.
Desse eu lembrei. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e tal. Fala sobre a bem-aventurança dessas pessoas que vivem de acordo com a vontade de Deus. Outros têm inimizade. Isso tem muito a ver com aqueles salmos de imprecação. A pessoa fala sobre os seus inimigos e roga praga em cima deles, pede o castigo de Deus para esses inimigos. Então, outro aí, o Salmo 37:12, comenta o perigo que nós podemos correr na nossa vida. Ainda aqueles outros dois, 84 e 118, fala da vitórias e livramento daqueles que seguem a Deus, que obedecem a Deus. Então isso, situações da nossa vida diária, em grande parte. Coisa bastante útil para consultar, porque vida diária é o que acontece todo dia com a gente, né? Então, isso às vezes nos mostra respostas para questões que surgem na nossa vida. Continua. Vida humana, atitudes, não só o que nos acontece, mas como é que a gente reage? Como é que a gente se comporta com relação a isso? Então existe confiança em Deus, existe o pecado e a impiedade, a gente age de modo errado, isso existe, infelizmente. Arrependimento, confissão e perdão. Eu citei o caso do salmo que o Davi fez depois daquele pecado grande que ele cometeu, né? E existem outros. Confissão, perdão, misericórdia, gratidão. Aí não precisa comentar muito, é só praticar, né? Isso talvez é a parte mais difícil às vezes, mas gratidão pelos benefícios recebidos e tal. Sinceridade, retidão, mostrar que, olha, o que eu estou falando é para ser levado a sério, eu não estou falando bobagem, eu faço questão de ser correto, de dizer a verdade, né? Então, isso. E de novo aquela imprecação que faz parte, que é aquela parte raivosa, que é alguém que roga a praga em cima dos inimigos, né? Isso também os salmos tem. Agora vem uma lista geral desses temas, e aí vocês vão ver, olha, veja só, essa lista é alfabética, ela começa com o A e ainda termina no A, então pode imaginar que ela vai longe, né? Tá? Não adianta agora a gente querer comentar muita coisa a respeito, isso é uma indicação para vocês. Se quiserem consultar, está aí uma fonte para encontrar textos a respeito desses assuntos, né? E aí estão os números dos salmos que tratam desse assunto. Isso aí, então eu vou passar essa lista só para mostrar que ela existe. Não adianta a gente querer comentar isso muito agora, senão nós teremos que pegar um por um, ler o texto e falar, e bota meses nisso. Não é numa hora rapidinha aqui que a gente vai resolver. Então, olha aí. Benignidade, celebração, comunhão com Deus, confiança, confissão, criação. Salmo 19, conhecido, os céus proclamam a glória de Deus, né? Devoção, disciplina, divindade, família. Olha, isso é interessante. Família, fé, confiança, gratidão. Aí agora tem uma boa lista para consultar. Alel, que eu mencionei agora há pouco, aleluia, é aquela expressão de louvor. História, impiedade, imprecação, de novo, inimigos, iniquidade, justiça, lamentos. Não é proibido lamentar, né? Quando a gente passa mal. E os salmos também têm lamentos. É interessante a gente ver como é que isso se dá. Louvor, messianismo, misericórdia, a palavra de Deus, pecado, penitência, é confissão do erro que a gente cometeu, arrependimento, né? Perdão, peregrinação é o que eu citei aí, que eles usavam para nas viagens deles para Jerusalém. Profecia,
proteção, senhorio de Deus, Deus é Senhor, sinceridade, retidão, sofrimento. 3 salmos que falam de sofrimento. Na hora que a coisa estiver ruim, eles podem nos ajudar com o texto que eles propõem ali. Temor do Senhor, teocracia, o Senhor, ou seja, Deus é Senhor, Deus governa, Deus manda, né? A vida em geral e vitória sobre o que quer que seja que nos ameace. Essa é a lista toda. Para ser usada para consulta.